E aí, beleza? Vamos para mais um vídeo de mercado da bola. E tem cada vez mais novidade que fica até difícil de controlar. Mas ainda bem que para você tem um canalzinho chamado Zefut e você acompanha todas as notícias do futebol brasileiro e europeu. E certamente no Zefut você vai acompanhar de absolutamente tudo, mas claro, de futebol. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos continuar para falar de um mercado da bola que vem cada vez mais quente. Vamos direto pro vídeo e é assim que eu te aguardo. Começando o mercado falando do caso do Gerson, que recebeu nova proposta do Cruzeiro e o Zenit pode liberar. O Coringa vem sendo um dos principais destaques da atual janela. O meio-campista defende o Zenit desde o meio de 2025. O Coringa vem sendo um dos principais assuntos na janela. Campeão de quase tudo que disputou com o Flamengo, o Meia defende o Zenit desde o meio de 2025. Mas agora a saída começa a ganhar força. O Cruzeiro aparece como o principal interessado e não vai medir esforços para conseguir acordo. Eles sabem que podem contar com um dos principais jogadores do campeonato. Nas últimas horas, inclusive, a Raposa teria subido a oferta para os russos. Agora os valores são de 27 milhões de euros fixos, conforme revelado pelo jornalista Bruno Andrade. Convertendo para a atual cotação da moeda, a quantia ultrapassa a casa de 170 milhões de reais, o que faria do Gerson a contratação mais cara da história do time mineiro. Ainda de acordo com a publicação, o time russo ainda não deu resposta. O jornalista Veni Casagrande já havia informado que os russos recusaram a proposta com os valores parecidos. Porém, na outra investida, o Cruzeiro envolveu o zagueiro Jonathan Jesus para reduzir os valores. Agora a quantia oferecida seria totalmente limpa. Gerson tá com 28 anos e disputou apenas 12 partidas pelo Zenit, com um gol marcado apenas. O jogador inclusive tá de férias no Brasil, podendo nem mesmo retornar ao país caso os clubes cheguem a consenso. Gerson quer atuar pelo Cruzeiro. No primeiro semestre de 2025, ainda pelo Flamengo, o Meia participou de 28 partidas, contribuindo diretamente com 6 gols. Foram 2 tentos assinalados, além de outros 4. Dessa maneira, foi contratado pelo Zenit após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O retorno ao futebol brasileiro também pode ser importante pensando no fator da Copa do Mundo. O canhoto perdeu espaço na amarelinha após a mudança no futebol russo e agora pode voltar aos holofotes meses antes do início da Copa. Recentemente, o Al Nassr também demonstrou interesse no Coringa, mas o Meia parece estar com a cabeça somente no Brasil. Recentemente, o pai e empresário do jogador Marcão visitou as instalações do Cruzeiro para conhecer a estrutura. Roma não desiste e prepara nova investida para tirar Yuri Alberto do Corinthians. O atacante encerrou a temporada em alta, tendo sido fundamental para o título da Copa do Brasil. Agora, a Europa está de olho. O Corinthians segue se preparando para a nova temporada brasileira. Enquanto isso, o nome do Yuri segue como pauta no mercado da bola. Mais uma vez, o jogador encerrou o ano como um dos principais destaques do timão. É do conhecimento da torcida o fato da Roma já estar interessada na contratação do artilheiro há um tempo. O clube ainda não conseguiu chegar a acordo, mas não irá desistir, pelo menos é o que conta o jornalista André Hernan no Fala Fonte. Hernan revelou que a Roma segue interessada no futebol do Yuri e deve fazer uma nova investida na janela de transferências do meio do ano. Dessa forma, a tendência é de que Yuri Alberto permaneça no Brasil, pelo menos até a pausa na Copa do Mundo. Yuri foi fundamental para o sucesso do Corinthians no ano de 2024. O artilheiro marcou 19 gols nas 58 partidas que atuou. Na Copa do Brasil, competição a qual o time paulista conquistou o troféu, foram 2 gols em 9 partidas, sendo um deles na final. Recentemente, também se falou sobre um possível interesse por parte do Flamengo, que procura por um novo atacante. Entretanto, dificilmente o Corinthians aceitaria fazer negócio com um concorrente direto no Brasil. Caso as negociações com o clube italiano se concretizem para o meio do ano, Yuri Alberto poderá jogar ao lado do brasileiro Wesley, contratado no meio de 2025, o lateral direito, que estava no Flamengo, vem sendo alvo de elogios na Itália. Recentemente, outros clubes europeus também demonstraram interesse no Yuri Alberto, principalmente na Europa. Houve rumores envolvendo times como Everton e Nottingham Forest, mas nada avançou. Enquanto isso, o jogador de 24 anos segue focado no timão. E além disso, Alexis Sanches também foi oferecido para o Corinthians, além dele também o Internacional. Ele quer cerca de 530 mil reais de salário mensal para jogar nesses times. Ele foi oferecido a Corinthians e Inter e atualmente defende as cores do Sevilha. Ainda de acordo com a fonte da UOL, ambos os clubes avaliam a situação antes de avançar para possíveis negociações. Agora o jornalista Lucas Colar, setorista do Inter, trouxe mais detalhes envolvendo a situação do Colorado, que já conhece a pedida salarial de Sanches. Colar conta que Alexis deseja receber cerca de 530 mil reais
nesse possível novo desafio para o Brasil. O jornalista também está sendo de acordo com a informação da UOL, confirmando que o Colorado ainda avalia a ideia. Sobre o Corinthians, não há mais informações até aqui. Alexis Sánchez está com 37 anos e chegou ao Sevilha no meio do ano. O contrato com o clube espanhol se encerra no meio do ano e não deve ser renovado, visto que o desempenho do atleta não vem sendo tão expressivo. Em 14 jogos, Sánchez contribuiu com 2 gols e 1 assistência. O chileno retornou para o futebol espanhol já em um momento não positivo. Na temporada passada, Alexis Sánchez também não conseguiu se firmar na Udinese, tendo disputado somente 14 jogos na temporada. Além disso, não contribuiu com gol ou assistência. Em número de participações em gols, a última temporada expressiva de Sánchez foi a de 22-23, quando defendeu as cores do Olympique de Marseille com 44 partidas com a equipe e 18 gols marcados mais 3 assistências. Essa não é a primeira vez que Sánchez é assunto no Brasil. Há alguns anos o jogador já havia sido tema em times como Grêmio e Santos. Porém, naquele momento, o jogador optou em permanecer atuando na elite do velho continente. Enquanto isso, o atleta segue com futuro indefinido. Atual clube de Sánchez, o Sevilha, está de olho nas especulações. Falando de Espanha e Sevilha, vamos para um dos rivais do Sevilha, o Real Madrid, na Espanha. Falando mais precisamente do zagueiro Rüdiger, que tem contrato se encerrando com o Real, podendo pintar no Chelsea. Com o contrato chegando ao fim na equipe do Real Madrid, Antônio Rüdiger voltou a ser pauta da diretoria dos Blues na próxima temporada. O zagueiro tem futuro incerto com as cores branca e preta. Com o contrato se encerrando, o jogador não tem conversas para renovar e é bem provável que esteja vivendo os últimos meses de carreira como atleta da equipe. Sendo assim, alguns clubes da Europa reportaram interesse na sua contratação para a próxima temporada. Os agentes do atleta já estão cientes e chegaram a receber alguns contatos pela contratação. Dentre os principais interessados no veterano está o Chelsea, seu antigo clube. Eles esperam conseguir um acordo com o atleta e trabalham para que ele chegue como agente. Segundo informações divulgadas pela LiveScore, o nome de Rüdiger voltou a figurar nas listas de alvos do Chelsea. Os Blues querem contratá-lo e esperam conseguir um acordo em breve com os representantes. A diretoria pretende avançar pela sua contratação nos próximos meses e acredita que são os grandes favoritos até aqui. Não há hipótese de que alguma oferta seja realizada no Real, visto que eles querem tê-lo como agente livre. Até então, as conversas com o atleta estão em estágio inicial e só devem ter um avanço caso seja confirmada sua saída dos Galácticos. Ele quer seguir no gigante espanhol, mas sua idade avançada pode vir a ser um grande problema para sua manutenção no elenco. O atual contrato de Rüdiger com o Real se encerra em junho de 26 e ele já pode assinar pré-contrato. Os dirigentes ainda avaliam o desempenho do atleta e só pretendem sentar para conversar seu futuro no fim da temporada. O Benfica tentou a contratação de Bernardo Silva, mas escutou um não pesado do meia do Manchester City. O Benfica fez contatos para tentar Bernardo, que tem contrato se encerrando com o City, mas acabou escutando recusa do meia. O meia Bernardo Silva se tornou um dos nomes mais desejados do mercado de transferências. Com o contrato se encerrando no Manchester City, ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe nesse mês de janeiro. Recentemente, seus agentes receberam contatos de vários clubes do futebol da Europa. Ele ainda aguarda a proposta para renovar o seu contrato, mas até aqui a direção nem sequer abriu conversas a respeito. Um dos times interessados foi o Benfica, que chegou a sinalizar interesse no retorno dele. Entretanto, apesar do carinho pelo clube benfiquista que o revelou, ele não tem plano de retornar a Portugal. O jornal The Sun revela que o Benfica demonstrou grande interesse no retorno de Bernardo Silva. A equipe fez contatos e tentou abrir negociações pela sua contratação como agente livre para a próxima temporada. Entretanto, apesar da gratidão que ele sente pelo clube português, o meia recusou qualquer chance de assinar com o time. Ele acredita que não é o momento certo da carreira para voltar para Portugal. Ainda de acordo com a fonte, o atleta tem recebido contatos de outros clubes até aqui. Ele dá total prioridade para o City, apesar de não ter recebido nenhum contato para ter o seu contrato renovado até aqui. O jornal também dá destaque para o interesse do Milan, da Juventus e do Barcelona. Os clubes observam a situação do meia e pretendem fazer uma oferta pela contratação em breve. E continuamos no assunto Premier League e vamos falar de Marc Guéhi, ou Marc Guéhi, como você quiser falar. Ele recusou o City e avisa que o Liverpool é a prioridade. O zagueiro Guéhi acabou recusando qualquer chance de se juntar ao City e afirmou que sua prioridade é o time vermelho. Nessa semana, o jornalista Fabrício Romano reportou sobre o interesse do City na contratação do jogador, lembrando que Guéhi está próximo de deixar o Crystal Palace e pretende que isso aconteça nessa janela de transferências. Com o contrato se encerrando em junho, a diretoria quer lucrar algo antes do seu vínculo se acabar.
O City fez contatos com seus agentes e estavam prontos para avançar pela chegada. No entanto, uma ida para os Citizens não faz parte mais dos planos do atleta nesse primeiro momento. Apesar dos contatos, ele deixou muito claro que sua prioridade é uma transferência para o Liverpool. O jornalista Ben Jacobs informa que o zagueiro Guehi não tem nenhuma intenção de se juntar ao City. Apesar dos contatos feitos pelo mago Pep Guardiola, o jogador não se vê atuando pela equipe britânica. Além disso, o atleta revelou que seus planos são de conseguir acordo com o Liverpool. A equipe do Arne Slot é sua prioridade e ele espera que dessa vez as negociações avancem. Ele esteve bem perto de acordo com os Reds no início da temporada, mas as conversas fracassaram. A diretoria do Crystal Palace cancelou o acordo de última hora e ele teve que se manter no time. As conversas com o Liverpool estão em estágio inicial e não tiveram um avanço significativo. O técnico Arne Slot está balançado no cargo, e isso deve ser o principal motivo pelo qual a diretoria não tentou avançar pelo jogador. E vamos para Liverpool novamente, porque o time está observando um brasileiro. Esqueceu Memphis Depay e quer Igor Thiago do Brentford. O Liverpool está em busca de um novo atacante após a lesão inesperada do sueco Alexander Isak contra o Tottenham. O Liverpool sofreu com oscilações dessa primeira metade da temporada e busca a recuperação. Contudo, além de problemas de desempenho, o time agora também vai contar com grande ausência no elenco. Isso porque os Reds não poderão contar com o centroavante sueco Alexander Isak, que se machucou em partida contra o Tottenham. Em meio a isso, para a próxima janela, o Liverpool decidiu que vai para o mercado em busca de Igor Thiago do Brentford. A equipe quer anunciar um atacante para ser titular pelos próximos meses e suprir a ausência de Isak. Com isso, alguns nomes começam a ser especulados na equipe inglesa, sendo alguns deles Sorloth, do Atlético de Madrid, e até mesmo Memphis Depay, do Corinthians. Não obstante, segundo o portal Care Offside, nesse momento, um dos nomes que mais agrada é o brasileiro Igor Thiago. O jogador vive fase excelente atuando pelo Brentford e foi inclusive eleito o melhor jogador da Premier League no mês de novembro. Igor, de 24 anos, foi comprado junto ao Clube Brugge da Bélgica e nessa edição do inglesão acumula 11 gols em 17 partidas disputadas. Justamente por isso, os Bees não estão dispostos a facilitar a sua saída na janela de transferências. Ainda de acordo com Care Offside, o time inglês só vai considerar a venda do brasileiro caso receba proposta excepcional. Com isso, se quiser o atleta, o Liverpool vai ter que pagar algo em torno de 50 milhões de euros. Igor Thiago possui contrato com o Brentford até junho de 29 e é a maior contratação da história do time inglês. Ele foi contratado na temporada passada por 33 milhões de euros, quebrando o recorde financeiro do clube. André do Wolverhampton mantém conversas com Palmeiras. O Verdão está buscando um meia para repor a saída do Aníbal Moreno e mantém contatos com o André. André, que por sinal se tornou um jogador um pouco esquecido desde que foi para a Premier League, talvez seja uma amostra de que às vezes é melhor você ficar no Campeonato Brasileiro do que ir para uma equipe média da Premier League. Bem, mas apenas é uma percepção minha, até porque também, na época, o Wolverhampton estava voando, não estava com a situação atual que está hoje, né? Enfim, o Palmeiras concluiu a venda do Aníbal Moreno para o River Plate. Se você acompanha o mercado da bola, já sabe que eu te adiantei. O jogador estava insatisfeito no Verdão e desejava retornar para o seu país natal, tendo sido negociado por cerca de 7 milhões de dólares para os milionários. Agora, de acordo com a apuração de Francisco de Laurentiis, a diretoria do Verdão vai ao mercado em busca da contratação de um novo 5. Na mira está André, do Wolverhampton, com informação também repercutida e confirmada por Diego Firmino, especialista na cobertura do Verdão. André está na mira. Inclusive, de acordo com ele, o clube do Palestra já mantém conversas com alguns nomes. Firmino ressalta que a intenção da diretoria de investir no novo meio-campo já estava definida há algum tempo e precisava apenas que algum nome fosse vendido para ser intensificada. Entre os nomes que estão em conversas com a diretoria está o meio-campista André, atualmente no Wolverhampton. A fonte destaca que ele, ex-fluminense, é um desejo antigo do Verdão e pode apresentar uma proposta para contratá-lo na próxima janela. O jogador possui contrato com o Wolverhampton até junho de 2029 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 28 milhões de euros. Ou seja, mesmo com o time britânico em crise, uma eventual contratação não vai sair barata. Vale ressaltar que, além do Palmeiras, André também possui mercado no futebol europeu. O jornalista Kagan Dursur, da Turquia, informa que o Galatasaray está preparando proposta para tentar a compra dele em janeiro de 26. Para isso, os turcos querem 2 milhões de euros a mais para pagar do que o próprio valor do André. Já que o André custa 28 milhões de euros, eles querem pagar 30 milhões, valor que agrada para o Wolverhampton. Não obstante, o acordo vai depender do desejo do próprio jogador, que no auge dos seus 24 anos pode não ver com bons olhos ir para uma liga consideravelmente mais fraca do que a inglesa, né?
E voltando a falar de Palmeiras, 165 milhões de reais da Europa foram recusados e ele fica no Verdão. O Palmeiras recebeu sondagens pelo Vitor vindas da Europa, com o clube aceitando pagar essa quantia. O Palmeiras investiu pesado para tirar o Tigrinho do Barcelona e não pretende abrir mão ele fácil assim, né? Inclusive, o atleta se transformou na maior contratação da história do clube. Mesmo com o início ruim, o jogador recuperou a confiança e encerrou 2025 como um dos principais centroavantes do futebol brasileiro. E justamente em virtude desse nível bom, o atleta mais uma vez está sendo cobiçado no futebol europeu. Embora tenha tido passagens frustradas por Barça e Real Betis, o jogador ainda conta com o respaldo de algumas equipes, as quais estão dispostas a lhe dar uma nova oportunidade. Nesse momento, o United e o Chelsea, ambos da Premier League, são apontados como principais interessados. Todavia, segundo a apuração do GE, as sondagens por Vitor não param por aí. O renomado portal esportivo revela que o Palmeiras recebeu sondagem formal de uma equipe internacional que não teve nome revelado. A sondagem em questão incluía uma sinalização de proposta com valores superiores ao que foi desembolsado pelo Verdão para ter. Em outras palavras, o clube em questão estaria disposto a pagar mais de 25,5 milhões de euros para ele. Contudo, mesmo com valores altos, a diretoria palestrina não liberou o Tigrinho. Isso porque para 2026, o Palmeiras almeja voltar a conquistar troféus e não pensa em vender nenhum dos seus principais jogadores. Além de mais, também estamos falando do Tigrinho, né? Vitor Roque, que tá jogando muito, não dá para vender. A diretoria também mantém a mesma postura em relação ao Flaco Lopes, que também deve ser mantido. Pelo Palmeiras, Vitor Roque disputou um total de 56 jogos sob o comando do Abel. Neles, o jovem centroavante balançou as redes em incríveis 20 oportunidades e distribuiu mais 5 assistências, totalizando 25 participações em gol. Mônaco está satisfeito com Ansu Fati, mas o jogador pode voltar ao Barcelona. O Fati se lesionou, mas o Mônaco está feliz com sua chegada e vai definir o seu futuro quando ele se recuperar de lesão. Segundo o AS, o Barça também está atento. Ansu Fati foi um problema para o Barcelona durante alguns meses. O atacante, que ficou incomodado com o clube, saiu e se transferiu no Mônaco por empréstimo. No entanto, o atleta pode detonar o clube catalão, apesar do seu desempenho. Sua chegada teve impacto, com 6 gols em suas primeiras 5 partidas. Entretanto, devido aos problemas musculares, seu desempenho acabou caindo na temporada. E convenhamos, é um comportamento do Ansu Fati. Infelizmente, você vê que é um cara bom, você vê que é um cara que tem uma técnica diferente, é apurado tecnicamente, mas o seu físico acaba comprometendo. Segundo informações do AS, o jogador não desiste de retomar a confiança do técnico do Mônaco para ajudar a equipe na edição da Champions. Inclusive nos bastidores, o clube está satisfeito com o jogador e enxerga com disciplina em cada treinamento. Porém, ele ainda está emprestado e o Barça incluiu uma opção de compra de cerca de 11 milhões de euros. A diretoria do clube francês não tomou nenhuma decisão a respeito do futuro do Fati e vai aguardar seu desempenho para ver o que vai acontecer. Vale destacar que o clube demitiu o técnico Rutter após os desempenhos e resultados caírem de produção e Sebastian Pocognoli chegar. Com isso, o Fati ainda não vem conseguindo adaptar-se ao novo estilo do Pocognoli e o técnico, inclusive, vai fazer tentar melhorar o seu potencial. Além, claro, dos incômodos que o tiraram dos jogos por lesão. Mesmo diante de uma situação que ainda não tem a martelo batido, o clube continua acreditando na recuperação de Ansu Fati. O jogador está muito feliz no time e na cidade, segundo o portal. Nessa temporada, atuando em 14 jogos com 6 gols, não marca desde o dia 5 de outubro, quando balançou as redes 2 vezes contra o Nice pelo campeonato francês. E para terminar esse vídeo, é óbvio que temos que falar da contratação que foi confirmada. O Barcelona atravessou a Inter e acertou a contratação do João Cancelo. Após ter um princípio de acordo com a Inter de Milão, o lateral chegou a acordo com a diretoria do Barça pela sua transferência. João Cancelo, português, foi colocado na lista de transferências pela equipe do Al Hilal nas últimas semanas. Fora dos planos do Inzaghi, técnico Simone Inzaghi, o jogador foi considerado dispensável pelo comandante e não contava com seus serviços. Recentemente, a Inter de Milão fez contatos com seus agentes e afirmou interesse em contratar. Eles estiveram perto de um acordo e se mostravam otimistas quanto à chegada dele, segundo o próprio presidente do clube. No entanto, o Barça conseguiu atravessá-los e vai anunciar a contratação em breve. Eles conseguiram um acordo com o time saudita e contavam com o interesse do português em retomar para a Catalunha. Fabrício Romano informa que o Barça aceitou a contratação do Cancelo. O clube conseguiu atravessar a Inter de Milão e conseguiu acordo para chegar. A Inter estava apalavrada com o Al Hilal, mas não conseguiu avançar nas conversas com o jogador. Ele tinha um enorme desejo em retornar para a Espanha e dava total prioridade para um acordo com o Barça.
Recentemente, a diretoria do clube espanhol conseguiu avançar nas conversas com o atleta e teve um aval para que iniciasse as tratativas com os sauditas. Sem grandes dificuldades, eles conseguiram garantir o retorno dele para esse inverno. Ainda de acordo com a fonte, o Barça terá o João Cancelo por empréstimo até o fim da atual temporada europeia. Eles inclusive terão que desembolsar cerca de 4 milhões de euros pela chegada de Cancelo. O acordo entre os times não possui uma cláusula de opção de compra fixada em contrato. Caso queiram mantê-lo em definitivo, os espanhóis terão que negociar novamente com o Al Hilal. E bem, é aquilo, mas defensivamente acaba perdendo um pouco a mão, é a minha opinião. Acho que se ele conseguisse avaliar ainda mais sua situação defensiva, se tornaria, sem dúvidas, o melhor lateral do mundo. Principalmente na atual conjuntura do Hansi Flick, ele tem que adaptar melhor seu estilo de jogo, porque sabemos que atacando ele é muito forte, mas defendendo tem algumas dificuldades. E como o time do Flick geralmente tem aquela linha defensiva complicada que às vezes permite contra-ataques perigosos, tem que tomar muito cuidado. Mas ainda assim, acho sim um bom jogador pro Barcelona. Mas é óbvio que eu fico muito satisfeito de você ter ficado em mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal. Se inscreva, deixa seu like e você sabe que vídeos assim não tem como perder. Eu te vejo logicamente no próximo. Um abraço, paz no coração, valeu!